Obrigado, Aline. Eu fiquei muito feliz com o convite, me senti muito honrado e agora muito emocionado vendo várias pessoas aqui, várias pessoas que a gente via lá no pátio, que conversava, que trocava uma ideia, que agora, em função desse isolamento aí, a gente não está vendo. Estou louco de vontade que a gente volte logo, mas temos que voltar com segurança, né? Não adianta fazer as coisas atropeladas. Então, a ideia hoje de conversar com vocês, eu não vou fazer uma revisão sobre Covid, porque a gente já fez isso, tem várias, né? Quem está acompanhando aí consegue em qualquer lugar. A ideia é discutir um pouco alguns assuntos relacionados ao vírus, à imunidade e à vacina. E a vacina que tem sido aí nos últimos dias foco de controvérsias, fake news, opiniões às vezes um pouco, como é que eu vou dizer, assim, sem muito conhecimento sobre o que é uma vacina e como é que ela age, como é que funciona. Então a ideia é apresentar isso para vocês. Eu fiz uma apresentação bem rápida, deixa eu compartilhar ela. Só um pouquinho. Vamos voltar aqui. São 15 slides só para a gente se situar, para a gente poder dar uma relembrada nas coisas. Então, é um slide para a gente falar bem pouquinho de Covid, sobre a imunidade e as vacinas. E a ideia é que essa apresentação gere para nós dúvidas, para que a gente possa discutir depois, para que possa responder algumas perguntas, esclarecer, claro, o que tiver ao meu alcance, né? A gente acompanha, assim, tenta acompanhar de perto, mas tem muita coisa saindo sobre o Covid, então a gente talvez alguma coisa não saiba, não tenha visto, mas o que for possível esclarecer, a gente esclarece. Então vamos falar um pouquinho sobre Covid, imunidade e vacinas. Então, só para começar explicando, o sistema imune, ele vai reagir contra qualquer proteína estranha que for apresentada a ele, seja de um micro-organismo, de um pólen, de poeira, né? Quem já fez aqueles testes dermatológicos para ver a reação alérgica, sabe que a gente pode ter reação a praticamente tudo, né? Barata, qualquer coisa. Tudo que for apresentado ao nosso sistema imune vai gerar uma resposta imune. Especificamente aqui no caso dos vírus, qualquer proteína que componha a estrutura viral, seja a glicoproteína, que é importante, as proteínas de capsídeo, proteínas de matriz, qualquer uma delas vai induzir uma resposta imune. Não quer dizer que a resposta imune está sendo protetora. A gente pode ter anticorpos contra várias proteínas virais. Alguns anticorpos são protetores, principalmente aqueles que bloqueiam as glicoproteínas, né, não deixando o vírus se ligar, mas a gente vai montar uma resposta contra todas. E cada proteína vai ter, por exemplo, a sua resposta específica. Se a gente pegar dos anticorpos, cada anticorpo vai reconhecer uma proteína específica do vírus, né? Então o sistema imune funciona, né, o sistema imune adaptativo funciona assim. Vai gerar uma resposta específica para aquele agente, e além de específica para o agente, específica para o epítopo, para quem lembra lá da imuno, né, a menor porção aí que vai gerar uma resposta imune. Então, no caso do coronavírus, né, a gente tem a estrutura, um esquema da estrutura dele aqui. Só para lembrar, falei, não vou me deter no coronavírus, ele é envelopado, importante a gente saber, né, para saber as medidas de higiene, por isso que passar álcool e lavar a mão é uma medida efetiva contra o vírus. É um vírus RNA, então ele tem uma RNA polimerase, né, que ele vai usar para se replicar, e isso faz com que ele seja alvo de alterações genéticas, então vai sofrer mutações. E uma novidade, né, para esse coronavírus em particular, e que é diferente dos outros coronavírus anteriores e de animais, por exemplo, os outros coronavírus, eles tendem a ser mais relacionados ao trato respiratório, né, os de animais gastroentéricos e respiratórios. E esse coronavírus tem se mostrado o que a gente diz de pantrópico, ele tem um tropismo por vários sistemas, não só o sistema respiratório.
né? Então, sistema respiratório, músculo cardíaco, sistema nervoso, todos podem ser afetados por esse coronavírus e sofrer uma reação, né, que pode levar a danos nesses órgãos. Hoje, a principal proteína mais estudada, que foi identificada logo no início, né, que faz parte da estrutura do vírus, é a proteína spike. Essa proteína spike é a proteína que faz a ligação dele no receptor celular, no ECA2, então, que vai se ligar na célula, e tem sido alvo de vários estudos, tanto de interação com célula, quanto principalmente das vacinas. Hoje, a grande maioria das vacinas estão direcionadas em induzir uma resposta que bloqueie essa proteína, né? Porque uma vez bloqueada, ela não vai conseguir entrar mais na célula. Mas então, o que são as vacinas, né? Se a gente tiver que definir vacina, são preparações destinadas a induzir uma resposta imunológica no animal, visando a proteção contra determinada doença ou agente. Então, uma vacina, ela vai estimular o sistema imunológico. Por isso que a gente não tem vacina contra outras coisas. Na veterinária, às vezes, a gente ouve, né, leigos falando, tem a vacina para o carrapato, a vacina para a pulga. Não é vacina. A vacina, ela tem que induzir uma resposta imunológica. Ela tem que ativar o sistema imune especificamente contra aquele agente. Então, um pouquinho, só para dar esse histórico, eu não vou nem me deter muito nele, mas é só para saber há quanto tempo se estuda vacina. Tudo que eu vou falar aqui para vocês são fatos que foram apresentados e que estão documentados, né? São informações científicas. Então já se estuda vacina, já se estuda há muito tempo, né? Desde 1796, lá com o Jenner, né? Um dos primeiros que estudou a vacina lá, os poxvírus, né? Que estudava lá a varíola humana e começou estudando a varíola humana e viu que quem manuseava vacas que tinham a cowpox, né, que tinham a varíola bovina, essas pessoas ficavam, de certa forma, imunizadas ou com uma certa resistência à varíola humana. E esses estudos ele começou a fazer lá em 1796, inclusive usou o filho dele para testar isso, né? Parece meio cruel, mas não é. Num momento de desespero, tu quer salvar os próximos, né? É essa a intenção quando a gente diz assim, usem máscara, não é só para proteger a gente. Usar máscara é para proteger quem está perto da gente, né? Então a gente não pode ter a ideia também de que eu estou usando máscara para me proteger. Na realidade eu estou me protegendo em parte, mas eu estou grandemente protegendo o outro. Então já se estuda essa história de vacina aí há muito tempo. O sistema imune também. E graças a essas vacinas, tiveram fatos bem importantes, erradicação de varíola, último caso de poliomielite, o sarampo quase foi erradicado, né? Tivemos, em função dessa onda antivacina, um aumento do número de casos. O ano passado tivemos bastante casos de retorno de sarampo. Então, para ver que não é do nada, né? Se estuda, se sabe como é que funciona a vacina, se estuda elas há muito tempo, para vários agentes, né? Não só para os corona. Agora, a vacina não está sendo inventada e nem descoberta agora. A gente vai conversar mais para frente. O que a gente está vendo agora são estudos para determinar uma melhor proteína, a melhor via de aplicação, né? Alguns detalhes para esse vírus, que se faz para todos eles. Mas esses estudos já existem há muito tempo. Uma coisa interessante também, em 1973 foi instituído o Programa Nacional de Imunizações. Em 75 ele foi sancionado. Nós vamos falar disso depois quando falar um pouquinho de obrigatoriedade de vacina. Tá? Então o Jenner já estudava isso há muito tempo. Para que servem? A gente já falou. Para ativar o sistema imune contra os agentes externos.
Mas o que que eu vou ativar, né? Como é que eu vou ativar o sistema imune? O que que é ativar o sistema imune? Ativar o sistema imune é ativar a imunidade celular, principalmente os linfócitos T helper, né, o auxiliar, e principalmente contra os vírus, os linfócitos T citotóxicos. Também ativar a imunidade humoral, né, que advém dos linfócitos B, que vão secretar os anticorpos, principalmente essas classes aqui, né, IgM, IgG e IgA. E com isso, com essa ativação do sistema imune, tanto os linfócitos T quanto B vão gerar o quê? Células de memória. E essas células de memória são essenciais para que a gente tenha uma boa imunidade. Então, são células que no momento que essas células T e B são ativadas, elas vão se dividir, algumas vão formar células de memória, outras vão ser chamadas de células efetoras, que vão realmente gerar a resposta imune, e essas células de memória, num próximo contato que a gente tiver com o agente, seja ele viral, bacteriano, qualquer um, essas células de memória vão ser ativadas e eu vou produzir uma resposta mais rapidamente quando eu entrar em contato de novo com o agente. Então, a vacina, ela vai agir no sistema imune, né? Ela vai ativar o sistema imune especificamente contra um agente. Ah, e uma coisa só, voltando, que eu esqueci aqui, tanto os linfócitos T quanto os anticorpos, eu já falei antes, eles vão gerar uma resposta imune específica contra aquele agente que eu estou inoculando na pessoa, no animal, e contra epítopos, né, contra porções específicas do agente. No caso do COVID, específicos contra a proteína de superfície, né, a spike. Então, a gente tem vários tipos de vacina, vacinas atenuadas, né, em que o vírus não está morto, ele está vivo, só que ele está com uma virulência reduzida, está com uma virulência mais baixa, que se usa, por exemplo, as vacinas de parvovírus canino, são vacinas atenuadas. O vírus está vivo, mas está com baixa virulência. Desculpa. Vacinas inativadas, então aí o vírus está morto, como a vacina da China, a Sinovac, ela usa um vírus morto, né, para gerar imunidade. Vacinas recombinantes ou vetoriais, né, já eu peguei duas aqui que estão sendo testadas, que estão entrando na fase de testes, aí na fase 3, a da Johnson & Johnson, que o vetor é um adenovírus, e a da Oxford, que também usa um adenovírus de macaco, de chimpanzé. Né? Então, o que é essa vacina recombinante? Eu tenho um vetor, que é o adenovírus, que é um vírus, a princípio, inofensivo para nós, né, para humanos, e eu tiro um pedaço dele, um fragmento dele que não é importante, e coloco no lugar o gene que codifica para a proteína de meu interesse. Então, nos dois casos, o gene que está se usando é o gene que codifica para a proteína spike do COVID, do SARS-CoV-2. Né? Então, quando esse vírus entrar no organismo e começar a fazer algum processo replicativo, ele vai gerar, né, vai formar lá, vai sintetizar essa proteína específica e ela vai estimular a resposta imune especificamente para aquele fragmento. Vacinas de subunidades, tem a farmacêutica Novavax, que é americana, que está testando. O que são essas vacinas de subunidades? Eu uso a proteína spike. Eu injeto na pessoa a proteína. Então, eu sintetizo ela ou obtenho ela no laboratório, né, obviamente, né, purificada, e aí eu injeto ela na pessoa e aquela proteína estranha vai gerar uma resposta imune também. Então, é outra forma de eu estimular o sistema imune. A gente vê que em todas elas, na inativada, na recombinante, na de subunidades, em todas elas eu estou dando a proteína de alguma forma para o meu organismo reagir, né? Seja através de um vetor, ela vai ser sintetizada, o vírus propriamente dito morto, ou uma fração específica do vírus. E a última
e que tem se usado, e tipos, né, que se usa, pode ser de DNA ou RNA, tem a vacina essa da Pfizer, que essa semana entrou em discussão, que essa vacina usa um RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro, ele vai dentro de nanopartículas de lipídios, e é injetado na pessoa, essas nanopartículas de lipídios vão favorecer a entrada do vírus na célula, e lá dentro da célula, como ele está carregando um RNA mensageiro, vai ser sintetizado lá no ribossomo e vai formar a proteína spike, que nesse caso é o alvo também, e vai gerar uma resposta imune. Então, da mesma forma, aqui eu só estou dando uma sequência de nucleotídeos para a minha célula produzir essa proteína. A vantagem delas todas é que praticamente em nenhuma existe a possibilidade de reversão do vírus, porque ele não está, ou ele está morto, ou ele está em pedaços. Então não tem perigo, por exemplo, dele sofrer dentro do organismo uma mutação e tornar mais patogênico, né, ou causar alguma alteração mais grave. Hoje, segundo a OMS, a gente tem em torno de 200 estudos com vacinas, né? Desses, 60 já começaram a ser testados em humanos. 11 no mundo, né? 11 já estão na fase 3, que é a fase em que se testa numa população maior, sendo que 9 já têm resultados preliminares e com uma boa chance de começarem a ser produzidas. Obviamente que a gente vai falar um pouquinho das fases agora, o que é, para a gente entender como é que funciona isso. Esses resultados preliminares são um bom indicativo, mas só no final dos testes que a gente vai ter realmente uma situação real de cada uma das vacinas testadas. Então, hoje, a gente dizer, vou usar tal ou outra, ou a da Pfizer, ou a Coronavac, ou a de Oxford, não sei, elas estão todas ainda na fase 3. Então, a gente não pode dizer, essa aqui vai ser maravilhosa. Não sabemos ainda. Elas têm mostrado bons resultados, né? Mas só quando terminarem esses estudos a gente vai conseguir realmente determinar qual vai funcionar melhor ou não. E aí, como é que funcionam esses testes? Como é que eu vou produzir uma vacina? Quando a gente vê o pessoal falando das vacinas, já estão testando em humanos, porque pode dar um monte de erro, pode matar, sem falar do chip, né? Nem vou falar do chip. Mas pode matar, pode gerar muitos efeitos colaterais. A gente tem que entender o seguinte, uma vacina ela não é produzida e testada em humanos. A gente tem os chamados testes pré-clínicos. Então, o que são esses testes pré-clínicos? Eu vou testar numa garrafinha, lá num cultivo de célula, lá no laboratório. Vou ver se o vírus vai replicar adequadamente, vou sequenciar ele, vou ver se ele sofreu alguma alteração. Vou fazer uma série de ensaios que a gente diz in vitro, antes de passar para a próxima fase. O que seria a próxima fase? Ainda em ensaio pré-clínico, em animais. Então, a gente vai ver nos animais como é que eles se comportam, se eles sofrem alterações, se eles vão apresentar tumores ou não vão, se eles vão apresentar alguma alteração no local da vacina, se eles já vão produzir nessa média quantidade de anticorpos que eles vão gerar contra aquele agente, então se ela vai ser uma boa indutora de imunidade. Então, são vários fatores que são testados antes de eu passar para os testes clínicos. Então, quando a gente vai para os testes clínicos, a gente já tem uma boa segurança do que está acontecendo com a vacina. E aí se parte para os testes clínicos, e aí tem as fases, fase 1, 2 e 3. Então, o que é cada uma fase dessas? O que se avalia, né? Então, essa primeira, a fase 1, é feita com um número reduzido de voluntários saudáveis para ver qual é o tipo de resposta que essa vacina vai produzir no corpo. Então, se vai produzir uma resposta celular, se vai produzir mais uma resposta humoral,
Se essa resposta vai ser neutralizante para o vírus, eu já consigo medir tudo isso aqui. Então, essas vacinas que estão na fase 3 já passaram por aqui, já foram pessoas inoculadas, para ver como é que é o comportamento da vacina, né, sem o vírus, sem a pessoa infectada. Depois a gente vai para a fase 2, que aí se amplia esse número de pessoas, né? E aí se escolhe grupos específicos com idade e saúde mais ou menos controlados, né? E nessa fase a gente avalia a segurança da vacina e a capacidade de proteção dela, bem como dose, como é que se administra. Então, nessa fase aqui, eu já tenho um número maior de pessoas e eu já vou avaliar desde segurança até a capacidade de uma resposta mais efetiva. Na fase 3, que é essa que essas vacinas, né, a Coronavac, a de Oxford, a Pfizer, a da Johnson, a Novavax, elas já estão, o que se faz? Esse é um ensaio em larga escala, com milhares de indivíduos, em que vai definir o uso da vacina. Então, a gente vai anotar como vai ter um N muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas, a gente vai conseguir prever, né, eventos adversos, ver na população a durabilidade da proteção, quanto tempo aquele anticorpo vai permanecer protetor. Então, isso aí vai ser avaliado na fase 3. Então, quando uma vacina chega aqui na fase 3, ela já está com os riscos e o uso dela bem definidos. Se a gente for olhar a grande maioria das vacinas, os efeitos adversos aqui nessa fase já são bem menores, né? Porque as que tinham um efeito adverso grave ou que causavam alguma coisa, alguma alteração anormal, já foram suspensas lá na fase 1 ou fase 2. Aqui o que a gente quer ver agora é o comportamento numa população grande. Então, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, e a OMS, eles acompanham, né, todos esses processos, todas essas vacinas que estão sendo testadas, elas estão sendo acompanhadas por essas instituições, por esses órgãos internacionais, né, porque não é um interesse só do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, é um interesse mundial nisso. Então, esses órgãos, que é a Organização Mundial da Saúde e a Pan-Americana da Saúde, eles vão garantindo e vão analisando os processos para garantir que as vacinas sejam produzidas da maneira correta. Ah, mas essas vacinas estão sendo produzidas muito rápido. Realmente, mas também nunca se estudou tanto um vírus quanto se estudou esse agora, né? E da mesma forma, tanto essa fase 3, normalmente, para desenvolver uma vacina, ela necessita de indivíduos sadios e doentes. Como a gente tem muitos indivíduos sadios e doentes, é um momento em que eu tenho como aumentar o meu N, né, a minha quantidade de pessoas testadas e conseguir agilizar isso de uma forma eficiente, sem atropelar os passos. Isso aqui eu peguei para você só para mostrar, para a gente ver a quantidade de estudo que tem em função do SARS-CoV. Se a gente pegar isso aqui, é do PubMed, né? Vocês todos devem ter visto já em algum momento. Então, eu fiz uma pesquisa, palavra-chave, SARS-CoV. Então, se estuda os coronavírus causadores de síndrome respiratória aguda, eu peguei aqui, em 2001, a gente teve o primeiro caso. Em 2005, a gente teve 590 trabalhos publicados. Então, logo depois do primeiro surto lá do SARS-CoV-1, a média era de 500, 600 trabalhos, depois caiu aqui para 400, 350 e foi indo. Esse ano, só esse ano, a gente já está com 23.340 trabalhos. Tenho noção do que é isso. Foram 23.340 trabalhos científicos estudando os mais diversos aspectos do vírus, né? Então, isso nos dá uma base para vacina, para tratamento, para medicamentos,
muito grande, e todas com evidências científicas mostrando, né, a eficiência ou não de medicamentos e de vacinas. Então a gente não tem como duvidar disso aqui. Eu não posso, como professor, como pesquisador, eu não posso duvidar do trabalho dos outros, senão eu acabo botando em xeque o meu trabalho. Se eu não acredito que a pesquisa científica tem valor, então para que fazer? Então todo o trabalho que eu faço é inútil, né? Então aquelas pessoas que têm uma atividade de ciência e não acreditam nas evidências científicas estão se contradizendo. Então a gente tem uma quantidade muito grande de informação hoje para gerenciar para o Covid, né? Para tentar descobrir alternativas, tanto de vacina, quanto de medicamentos, quanto de comportamento viral. Enquanto não tem vacina, o que dá para fazer? O que é recomendado, né, pela OMS. Então, lavar as mãos com frequência, manter distanciamento, procurar atendimento médico antes, né? Isso é uma coisa que mudou. No início da pandemia se mandava procurar atendimento médico só depois de uma febre contínua ou quando começasse a dificuldade respiratória. Hoje já mudou, né? Se procura o atendimento médico quanto antes, frente a qualquer um desses sinais, febre, tosse, dificuldade para respirar ou outros sintomas de Covid. Evitar locais lotados, espaços confinados e fechados ou com pouca ventilação. Esse é um dos problemas maiores para o retorno das nossas atividades, né, de aula. Por quê? Porque os espaços que a gente tem disponíveis, eles não estão preparados para ter distanciamento, para ter uma boa ventilação, né? Quem conhece as nossas salas de aula ali, bota uma turma com 35 alunos, impossível a gente ter distanciamento. A gente não tem um local em que a gente possa fazer isso. E não só nós, todas as universidades, as escolas, né? Essa semana as escolas aqui em Lages, pelo menos, iam abrir a partir da semana que vem. Ontem saiu uma liminar dizendo que não tem como, porque a maioria das escolas não vai ter como obedecer o que preconiza as entidades de saúde quanto ao afastamento e distanciamento das crianças, né? Usar máscara nos locais públicos, né, principalmente onde tem transmissão comunitária, que na Serra aumentou da semana passada para cá de novo, tivemos um aumento no número de casos e já tivemos mais mortes nos últimos dias. E manter os espaços internos bem ventilados. Então, isso é o que a gente pode fazer enquanto não tem a vacina, né? Certo? Então, era isso mais ou menos que eu tinha para apresentar para vocês, para a gente poder... foi uma revisão rápida de imunovacina e coisas sobre vírus, mas o objetivo é gerar dúvida em vocês, ou se vocês têm já alguma dúvida, fiquem à vontade. Vocês sabem como é que eu funciono, eu sou muito tranquilo. Quem quiser abrir o microfone e fazer pergunta, pode fazer. Quem quiser botar no chat, pode botar. Agora eu já consigo ver o chat, antes eu não via. De nada, pessoal, sempre às ordens. Então, fiquem à vontade. Eu anotei aqui alguns itens que têm surgido aí nos últimos tempos. Fala, Thaís, querida. Que tem surgido nos últimos tempos sobre vacina. Deixa eu ver. Qual o lance do teste rápido, assim? Por que aqui em Floripa o pessoal tem segurado esses testes assim? Indicações para quem é um grupo de risco. Tem várias... Na realidade, quanto ao diagnóstico, o diagnóstico mais efetivo é o RT-PCR, quantitativo. Então, PCR em tempo real. RT-PCR em tempo real. Esse é o teste oficial, que eu vou coletar lá do nariz, né, fazer uma coleta e vou submeter ao teste. Tá? Os testes rápidos depende.
tem várias empresas vendendo teste rápido, né? Tem umas que tem uma eficiência melhor, outras nem tanto. O problema do teste rápido é que a grande maioria dos testes rápidos mede anticorpos. É como se fosse um ELISA, né? Um snap test desse que a gente tem para os animais. E aí, como ele mede anticorpo, eu só vou saber depois que a pessoa pegou o vírus. Depois de alguns dias, pelo menos aí, uns 2 semanas, que eu vou conseguir detectar, 10 dias, que aí eu detecto o anticorpo. O ideal é detectar o vírus. Por que detectar o vírus? É o que os outros países estão vendo. Quando eu tenho testes que detectam o vírus, eu consigo interromper a cadeia de contágio. Eu testo a pessoa, vejo que ela tem o vírus, vejo com quem ela entrou em contato e faço um isolamento dessas pessoas. Recomendo o isolamento dessas pessoas. Vou dar um exemplo para vocês da UDESC. Teve um centro da UDESC em que uma pessoa estava infectada e ela começou a se sentir mal, fez o teste para detecção viral, foi detectado, e aí foi se ver, e no período ela foi 2 ou 3 dias na UDESC, com quem tu entrou em contato, aí conseguiram identificar 12 pessoas, se não me engano, que ela tinha entrado em contato. Essas pessoas foram isoladas, as 12, ou seja, tu consegue bloquear, né, a transmissão fazendo o diagnóstico do vírus. Outro problema que a gente tem é a falta de diagnóstico. Por mais que digam que a gente está fazendo, a quantidade de diagnóstico que a gente está fazendo é irrisória. É muito pequena. Não tem como conter uma infecção desse nível com essa quantidadezinha de testes. Oi, Melanie. Qual o critério para escolher o tipo de vacina melhor a cada vírus tem a ver com a patogenicidade? Já vamos falar. Tinha um outro aqui da Gabriela. Quais as indicações para quem é o grupo de risco? Indicações quanto ao Covid é manter o isolamento, se é do grupo de risco. Né? Se está no grupo de risco, ficar em casa na medida do possível. É óbvio que quando a gente fala em isolamento, a gente sabe que não é muito fácil, né? Dependendo da família, dependendo das condições, é mais difícil, mas tentar fazer o máximo possível. Eu vou dar um exemplo particular para vocês. A minha filha, por exemplo, ela teve que voltar a trabalhar, porque ela foi intimada a voltar, então ela não teve muita escolha, ela voltou a trabalhar. O que ela faz? Quando ela chega em casa, ela toma banho e o tempo todo que ela está aqui dentro de casa, ela está de máscara. Para evitar, caso ela se contamine, de disseminar para a gente. Então são essas medidas. Mas se puder manter o isolamento, é o recomendado. O que mais aqui? E o grupo de risco hoje são aqueles que já estavam antes, né? Então, diabéticos, hipertensos, quem tem problemas respiratórios de algum nível, os gordinhos, né, têm aparecido, né, já são considerados um grupo de risco, quem está com sobrepeso, quem está com sobrepeso tem se mostrado mais suscetível ao vírus, então são os principais, acima de 60 anos, né, então tudo isso são fatores que vão agravando, né, no caso do Covid. PCR, antígeno, PCR sempre vai ser para pesquisa de antígeno. E os rápidos, a grande maioria é para pesquisa de anticorpo. Da Melanie, qual o critério para escolher o tipo de vacina é melhor para cada vírus? Tem a ver com patogenicidade? Mais ou menos. A única coisa é que esses vírus muito patogênicos não se usa a vacina atenuada. Que nem os que eu mostrei para vocês, eu procurei hoje em várias referências e praticamente todos os laboratórios que estão desenvolvendo vacina não estão usando vacina atenuada. Ou é vírus morto ou aquelas que a gente falou, de subunidade, com vetor. Tá? Por quê? Porque quanto mais patogênico o vírus e quanto maior a taxa de mutação dele, pior é para uma vacina atenuada. Então tem se usado esses outros tipos, né? Eles fazem no público esse teste? Não, tem que ir só quando está com suspeita e vai no centro de triagem ou no hospital. Por isso que eu falei,
é muito pouco teste, né? Os outros países estão testando independente. Tu quer ir lá fazer o teste, tu faz o teste. Mas hoje, no serviço público, é só para quem está doente. Tá? Lara, vi em alguns lugares que o tipo sanguíneo O positivo pode influir no resultado do exame de sangue. Não, na realidade, o que se viu, é uma observação, não tem nenhum trabalho efetivo ainda comprovando. Mas se observou que as pessoas do grupo O, elas têm uma suscetibilidade menor ao SARS-CoV-2. Né? Mas só isso, mas não tem ainda um resultado definitivo ou um teste comparando. São observações e dados que se obteve aí nesses últimos 8 meses em função dos tratamentos que se tem feito. Oi, Bruninha. Foi descoberto algo novo sobre o vírus? Foi descoberto agora, recentemente, faz alguns dias, uma nova proteína que parece estar envolvida, é a ORF3D, que é um gene, que eles chamam que é um gene que está dentro do gene. É uma proteína que parece que está envolvida também na imunidade contra o vírus e que pode ser um alvo também para se desenvolver vacinas. Então, é o que tem aí de novo, mas todo dia está saindo coisa, alguma coisa nova, só que algumas coisas são muito da parte molecular, então não tem uma aplicabilidade assim direta. Tudo é informação, né? Tudo se usa, mas não é uma coisa direta. De nada, Marília. Gabriela, de nada. Thaís. Ibira, sabe dizer sobre o período de transmissão? Porque aqui em Florianópolis o pessoal do posto tem indicado 10 dias de isolamento. Eu já li sobre os 14 dias de isolamento. Pois é. O que o pessoal tem feito aqui e no grupo que está trabalhando com Covid, do qual eu faço parte, a gente recomenda assim. Se tu teve contato, não se tu está doente. Se está doente, é os 14 dias. Tá? Mas se tu teve contato com alguém possivelmente doente, tu aguarda 10 dias em isolamento, para ver se tu não contraiu, em 10 dias tu deve começar a apresentar algum sinal. E aí começou a apresentar o sinal, aí é 14 dias. Então, esse é o critério que a gente tem usado, né? Quem tem o sinal e confirmou o vírus, 14 dias. Quem teve contato suspeita, entrei em contato com uma pessoa e acho que ela estava doente, 10 dias de isolamento. Oi, Ju, querido. Em relação ao teste rápido para anticorpos, quais são as principais causas de reação cruzada? Não teve IgM positivo, sem sinais, e o de antígeno deu negativo. Pois é, Ju. Isso é um problema. Isso tem a ver com a eficiência desses testes que estão sendo feitos. Tem uns testes que estão sendo usados que eles têm um erro muito grande. Então, eles estão com um erro muito grande e não... Pode dar falso positivo, falso negativo. Então, é a qualidade do teste que tem se usado que não é muito bom. Né? Só que o problema é que os governos de todo mundo, muitos compraram esses testes, e aí eles têm uma quantidade grande de testes para usar e estão usando. Só que eu conheço mais de uma pessoa que teve o mesmo problema. Né? E, por exemplo, fez IgM, deu positivo, e depois de um tempo fez IgG e deu negativo. É impossível. Se ele teve IgM positivo, ele teria que ter IgG posteriormente positiva também. Então, difícil responder essa assim. Né? Provavelmente tem a ver com o teste. Marília, fiquei na dúvida. Sou hipertensa, sangue O negativo. Menos possibilidade de ter Covid? Mais ou menos. Pelo que eu falei ali do sangue, o que se observou que os O negativos são menos propensos, mas o hipertenso é mais. Por via das dúvidas, te cuida, né? Melhor não facilitar. Então, não dá para dizer essa relação. O que se sabe é que os hipertensos estão no grupo de risco. E o sangue O negativo tem demonstrado uma menor suscetibilidade. Quando o senhor acha que nós teremos vacina? O senhor acha que voltaremos às aulas antes da vacina?
Então tá, Marília, te cuida. Gabriela, é assim, tu sabe que essa pergunta começaram a me fazer em março. Eu dizia assim, não vai ter vacina, vai ser só para o ano que vem. Esse ano não vai ter ainda, a princípio, para todo mundo. Continuo com a mesma opinião, só que agora reforçada pelo que tem saído, né? Então, vacina nós só vamos ter o ano que vem. Né? Já foi informado agora, provavelmente esse ano termina a fase 3 de algumas delas já. Então, a gente já deve começar a receber o ano que vem. O ano que vem a gente vai ter o seguinte, eu imagino que vai ser que nem quando teve o H1N1, não sei se vocês lembram. Primeiro vão ser vacinados as pessoas do grupo de risco, então hipertensos com mais de 60, diabéticos, né? Pessoas que estão expostas, né, os profissionais de saúde, porque não vai ter uma quantidade de vacina suficiente para vacinar toda a população. Não vai se conseguir produzir 140 milhões de doses muito rápido, né? Nem no mundo inteiro as 7 bilhões que precisa. Então vai ser separado. Aí, à medida que essas pessoas do grupo de risco, das que têm contato, né, os profissionais de saúde, que esses vão sendo vacinados, aí vai se abrindo, né, a possibilidade de vacinar outras pessoas. Será que a gente volta às aulas antes da vacina? Não sei. Vai depender muito do comportamento. Vamos falar bem claramente agora, né? As pessoas não estão cumprindo as regras sociais. Não estão. Então, a probabilidade é que a gente fique nesse limbo que a gente está. As pessoas não se conscientizaram que elas têm que manter distanciamento, que têm que usar máscara, que têm que se cuidar. Ah, mas eu não estou com ninguém do grupo de risco. Mas se tu te infecta, tu mantém o vírus circulante. Se tu mantém o vírus circulante, ele está no ambiente. Então, alguém suscetível vai pegar, vai se infectar. Então, a gente não vai conseguir manter, não vai conseguir reduzir essa curva de infecção. Enquanto essa curva de infecção não reduzir, vai ser difícil. O pessoal fala muito em segunda onda. Na realidade, a gente está com uma segunda onda dentro da primeira. A gente não teve uma queda acentuada da primeira onda, né? Não chegou a cair muito. Nos países que caiu a níveis bem baixos. Aqui não. Aqui foi uma queda assim, né? Ali, quando começou a baixar, o pessoal já relaxou de novo. Né? Por que isso? Nem tem como falar sobre. Sabe sobre reinfecção? Ela é possível? Ali que tem países onde está acontecendo a reinfecção e os sinais bem piores. É verdade, Thaís. Tem vários relatos, mas de poucas pessoas, ainda bem. Então, não se sabe, né? Esse comportamento viral está sendo bem estudado. Algumas pessoas têm uma suscetibilidade maior. Então, quando se reinfectam, aparentemente a reinfecção tem os sinais e mais graves. Outra coisa que muita gente não está se preocupando é que o vírus, em muitos casos, ele deixa sequelas, quase não se fala, né? Principalmente no sistema nervoso, né? Porque ele pode afetar o sistema nervoso. Não, mas eu vou pegar o vírus e vou ficar bem. Mais ou menos, dependendo da gravidade, a pessoa pode ter sequelas nervosas, né, que vão ser bem ruins. Oi, Diana, quanto tempo? Como é que tu tá? Tudo bem? Caso de reinfecção, eu não vi aqui em Santa Catarina, até eu não procurei, não vou te dizer que não. Teria que dar uma procurada na internet, ver se tem algum relato. Eu não vi nada de reinfecção aqui, nem de reinfecção grave. Até porque os testes estão muito baixos ainda, tem muito pouco teste, e esses testes, que nem eu estava falando com a Thaís ali, são testes muitas vezes duvidosos, que dão um resultado que a gente não sabe se realmente houve uma reinfecção, não sabe se a primeira infecção foi verdadeira, né, ou o teste que teve um erro. Então, isso, Gabriela. Por causa do pantropismo, os sinais podem ser muito variados. A gente tem sinais, né, bem variados. Inclusive sinais, né, em crianças de uma síndrome aguda em crianças, que não foram em muitas, mas
que foi bem grave, né, em recém-nascidos, e mesmo nos adultos, uma série de alterações gastrointestinais, cardíacas, né, o vírus pode replicar no músculo cardíaco, então quem já tem algum problema cardíaco pode vir a falecer por causa disso, além do respiratório, sistema nervoso, então é bem complicado, ele tem um comportamento bem atípico, assim. Ele parece muito, esse vírus, tem um coronavírus que teve em cães na Europa, tiveram surtos na Itália, em 2000 e alguma coisa, não me lembro, 2012, 2015, de um coronavírus lá de cães, que também tinha um comportamento assim nos cães, mas ele não infectava humanos, mas que vários cães tiveram uma síndrome hemorrágica e acabaram morrendo e se viu que era um vírus diferente. Só um pouquinho. Então, isso é o que acontece. Você sabe desse já. Mas esse nosso também tem esse comportamento, mas não tão grave quanto esse de cães. Tô bem, saudades. Aqui, ó, então tem. A Diana comprovou aqui. Então tem reinfecção. Já vou perguntar para ela. E tu teve uma reinfecção, tu teve pior? Tu teve... a tua condição foi pior do que na primeira infecção? Tu sentiu com mais sinais clínicos? Se quiser abrir o microfone também e falar, fica à vontade. Então, Bira, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo Olá, bem. todo mundo. Então, eu estava fazendo plantões em Porto Belo, num pronto atendimento, numa emergência lá. Sim. E em um dos meus plantões teve uma paciente que chegou com sintomas gripais e tudo mais, tava uma gripe forte, né? Ela foi parar na emergência. Aí a médica solicitou, lá nós estávamos fazendo o teste sorológico para o SARS-CoV, IgM e IgG. E o teste dela deu positivo, IgM e IgG. Aí a paciente contestou a médica, falou que há 3 meses atrás ela teve o Covid, teve com exame positivo, tudo. Eu repeti o exame e fiz o exame em com outro kit, ambos deu positivo, IgM e IgG. Ou seja, ela estava com a infecção ativa e ainda tinha anticorpos. Ah, que bom, eu achei que era tu que tinha tido, por isso que eu perguntei. Não, era uma paciente. E me diz uma Foi uma coisa. paciente. Eu Me diz tive, uma... mas eu tive sintomas bem Leve. leves, bem de Ah, boa, que bom. bem tranquilo, graças a Deus. Tá. E essa paciente, o primeiro teste que ela fez foi o quê? Tu falou, não entendi. Foi sorológico também. Ah, tá. Sorológico também. Então, aí fica, né, aquela dúvida, como tu comentou, né? Até onde a gente sabe se realmente é uma reinfecção ou não, mas como ela falou que ela teve há 3 meses atrás, e para ter dado o IgM de novo, né? Então é porque realmente era uma doença ativa. Sim. O problema é a confiança nesses testes. Eu fico muito mais tranquilo quando se usa o RT-PCR. E aí eu digo, tem o vírus. Sim, Porque sim, tem o dado RT. muito erro, Tem dado muito erros. Sim, Mas... eu tive casos de paciente com 2 sintomas já positivar o sorológico, né? Como tive casos de pacientes com mais de 10 dias de sintoma e não positivar, né? Sim. E já teve casos também, tive casos de um amigo que ele fez 2 vezes o teste e deu indeterminado. Na terceira vez que foi dar tudo negativo. Nós achando que ia dar positivo e deu negativo. Pois é. Né? Esse problema dos testes tem sido... Porque, na realidade, ele quebra as pernas do profissional de saúde, né?
Exatamente. Porque tu fica sem saber direito, e aí tu só tem o relato da pessoa, e a não ser que ela tenha uma forma grave da doença, se ela disser, eu estava com tosse e febre, mas isso aí pode ser causado por N agentes, então é Sim. complicado, é complicado. Sim, e para tu explicar também para o médico e para o paciente, porque os médicos batiam lá para perguntar, para tirar dúvida, daí tá, o que você acha? E nós tivemos paciente que chegou a ver cesando lá no pronto atendimento, foi entubado tudo, depois que o paciente já tinha sido levado pelo SAMU, que a enfermeira, peraí, tinha bastante secreção no aspirado. Vamos fazer o teste. Fiz o teste, positivo. IgM e IgG positivo. Paciente sem sintoma nenhum, o relato da família, ele não tinha sintoma nenhum, ele simplesmente teve um AVC. Agora, não se sabe se foi coincidência ou se o AVC foi uma consequência do Covid. Pois é, como ele tem essa característica, né, de afetar outros sistemas, é complicado também, fica meio na adivinhação. E por isso que a Tainá perguntou ali, mas nesse caso não seria mais recomendado o PCR? Sem dúvida, sem dúvida. Só que a gente está com um problema, né, porque é fila, está um pouco demorado, os reagentes hoje foi comprado, mas não é o suficiente, teria que ter muito mais laboratórios fazendo uma quantidade, uma rotina maior de exames para dar conta de tudo, porque uma das coisas importantes no controle de qualquer infecção, principalmente nas virais, é velocidade de diagnóstico. Quanto mais rápido eu faço o diagnóstico, né, se demorar, quebrou as pernas. E eles já estão esperando pelo menos 4 dias de sintoma para fazer o PCR. Eu já acho demorado. Eu acho já também. Acho que teria que antes disso, e daí tu espera 4 dias de sintoma para fazer o PCR. O resultado do PCR vai vir dali 72, tem lugar que está levando 7 dias para dar o resultado. É complicado. E a rede pública não fornece. Pelo menos até onde eu saiba, ninguém tem feito PCR pelo SUS. Se a gente pensar pelo lado viral da coisa, normalmente quando a gente já tem sinal clínico, o vírus já está instalado, né? Ele já está replicando dentro da pessoa. Então não haveria necessidade de esperar tanto. O que a gente tem visto no Covid é que realmente a quantidade eliminada de vírus no primeiro dia de sintomas pode ser um pouco mais baixa, mas tanto tempo assim acho que não precisava. Deixa eu ver, a Thaís, é complicado, subnotificação, minha amiga teve Covid, isolamento, e até hoje o SUS não chamou ela, é verdade. Eu fiz o teste, é caro que é um negócio, nem todo mundo tem condições, é verdade. Em 6 horas, isso aí. Os laboratórios particulares, tem uns que estão fazendo, só que aí também não é todo mundo, né? Tu não consegue monitorar uma população baseada só nos laboratórios particulares, pessoal, muita gente não vai ter condição de fazer. Ou pega uma família grande, né? Imagina. Complicado, complicado. O que mais, meu povo? Oi, Rafaela, tudo bem? Ó, a Lara, quem mais? A Melanie, eu já falei. Ó, a Camila Conte, tudo bem, Camila? Eu só vejo alguns na minha tela que não consigo ver todos. É isso, pessoal. Eu tinha anotado mais umas coisas aqui, deixa eu ver, só de curiosidade agora, para a gente falar, que foi sobre esse caso do cara que morreu e que aí foi suspensa. Oi, Marisa! Foi suspensa, a Anvisa suspendeu os testes, hoje já liberou de novo, né? Só para informar, isso é normal em qualquer teste, se suspende para investigar, não quer dizer que tenha sido a vacina, né? Até porque com esses testes duplo cego,
não consegue se determinar no primeiro momento se foi placebo ou se foi vacina. Né? Agora foi liberado, porque viu que parece que esse rapaz que morreu, não me lembro agora se foi um rapaz ou uma moça, que foi suicídio. Então, o fato de suspender um teste não quer dizer que a vacina é ruim, é por isso que tem esse estágio 3. Quando acontece um efeito adverso, vai se investigar, e aí se paralisa, investiga e continua os testes se não teve a ver com a vacina. Mas como eu falei, normalmente a vacina, quando chega nesse estágio, a possibilidade de reações adversas graves é muito baixa. Na maioria das vezes, as reações são febre, dor de cabeça, algum mal-estar, mas nada mais além disso. Né? Pouquíssimos casos eu vou ter sinais como convulsão ou uma coisa mais grave. Deixa eu ver aqui que veio uma pergunta. Não sei, Marisa, pode ser. Como a gente falou antes, né, o vírus, como ele atinge outros sistemas, pode ter afetado, sim. Mas não tem como saber agora. Lara, o que acontece se um infectado tomar a vacina? Nada. Ele vai produzir anticorpos. Isso até foi bom, Lara. Ótima essa outra pergunta, porque eu tinha até anotado aqui. A vacina pode aumentar a gravidade da doença? Não. O que é a vacina? A vacina eu estou dando um pouquinho de vírus para a pessoa que já teve contato com um monte de vírus. Né? Se ele já tiver tido. Na realidade, quando é que nem a gente fala em aula, por exemplo, um cachorro que teve sinomose, adianta eu vacinar para sinomose? Não. Melhor que a vacina é o contato com a gente, ele já vai ter desenvolvido. Desde que ele não morra. Agora, depois, não tem problemas. Então, se a pessoa já foi positiva e quiser tomar vacina, não tem problema. Pode se vacinar, não vai ter, a princípio, nenhum efeito adverso, né? O sistema imune vai, inclusive, ativar mais células de memória que vão reconhecer lá aquela proteína. Opa, ó, mais um contato, vamos fazer mais célula de memória. Então, a princípio, não tem problema. Não tem nada a ver isso. Até surgiu um comentário, um boato sobre, mas se eu der uma vacina, eu vou ativar o sistema imune, e aí eu vou ativar todas as citocinas, e aí a pessoa vai ter uma reação inflamatória muito... Não. O sistema imune, ele age, ele é um dos sistemas, né? Se tudo estiver normal, se a pessoa não tiver uma outra complicação autoimune, não pelo vírus, mas por uma deficiência, por exemplo, o sistema imune, ele sabe discernir as coisas, né? Ele compreende. Se tu der o mesmo agente para a pessoa, ele vai reconhecer, esse agente aqui, já vão ter resposta. A mesma coisa, é só a gente ver, se a gente der, vacinar um animal 10 vezes com a vacina, não adianta nada, o platô de resposta imune para aquele agente vai ser o mesmo. Então, não tem problema. Não vai sobrecarregar o sistema imune. Senão a gente não poderia dar vacinas polivalentes. Né? Eu vou dar uma V12 no cachorro, vou matar o cachorro, vou dar 12 agentes diferentes para ele, pobre do sistema imune, mas o sistema imune ele consegue lidar com isso. Então não tem problema. Que mais? Eu tinha anotado mais umas coisas aqui... por exemplo, vacina diferente. Usei a da Pfizer e aí vou usar a Coronavac. Tem problema? Não, não tem problema. Por quê? Porque o que tem dentro da vacina? Que a gente já falou. A proteína spike. Se tem a proteína spike, ela vai ter nas duas. É a mesma proteína. Só vão ser vacinas diferentes. Desde que tenha o mesmo epítopo, não tem problema. Né? A mesma proteína, a mesma região. A Ana veio da Oi, que a Ana é a nossa fiel escudeira de todas as aulas e encontros. Então não tem problema de tomar diferente. Né? Mas claro que assim que for aprovada uma vacina, vão ser liberadas normas com base nesses estudos que estão ocorrendo agora, nesses estudos clínicos. Então cada vacina vai ter a sua recomendação de dose, de local de aplicação. Então podem ficar tranquilos, né? Não vai ter uma vacina assim, faz o que quiser com ela. Outra coisa que eu tenho que falar da obrigatoriedade da vacina.
Quando se fala em obrigatoriedade da vacina, isso tem sido uma discussão nos últimos dias, não quer dizer que a polícia vai entrar na tua casa e te vacinar à força. Não é isso. A obrigatoriedade é que é uma vacina obrigatória, como é a vacina do sarampo, a vacina, a tríplice viral das crianças, né? A obrigatoriedade da vacina, ela existe desde 1975 já. Quando eu falei daquele Plano Nacional de Imunização, ali já previa obrigatoriedade. O próprio ECA, Lei da Criança e do Adolescente, já obriga as crianças a serem vacinadas contra as principais doenças, né? Poliomielite, sarampo, principalmente. Então já tem regras para isso, mas ninguém vai te obrigar. Se tu não quiser te vacinar, é só tu não ir no posto, não ir na clínica e não se vacinar. Ninguém vai botar uma arma na cabeça de ninguém e dizer que se vacina. O termo de vacina obrigatória, às vezes, ele é distorcido conforme os interesses, né? Então não existe uma obrigatoriedade policial de tomar vacina. É uma conscientização e proteção da própria pessoa, se ela quiser se proteger e proteger os outros, né? Então não se preocupem, a polícia não vai entrar na casa de ninguém para vacinar. O que mais? Que eu tinha anotado aqui umas coisinhas que eu queria falar, era isso. Se vocês não tiverem mais nada, tá tranquilo. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Se ninguém for falar nada, daí a gente já vai encerrando então, professor. Tranquilo, Alinezinha. Então tá. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. Alguém quer falar? Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada para videochamada. Eu tenho uma dúvida quanto ao tratamento. Porque, claro, a gente não tem nenhuma medicação, nada. Mas uma coisa que eu questionei os médicos, por que eles estão dando ivermectina e azitromicina, né? Que um é um antibiótico, o antibiótico não mata vírus, né? E ivermectina, pior ainda, né? É um antiparasitário. A única resposta que ela me deu foi que não é pelo fato de ser um antibiótico, é pela ação que ele tem no organismo, que faz com que a carga viral, no caso, pelo que eu entendi, ele atua em proteínas na célula, na membrana celular, que daí dificulta a replicação do vírus. É isso mesmo? Não é? O que tu diz? Não, ele não tem nenhuma ação no vírus. Eu vejo como tratamento tu usar para evitar uma infecção secundária, porque ele atinge, né, sistema respiratório, então ele pode causar uma infecção, pode favorecer uma infecção bacteriana. Mas como esse tratamento precoce, não tem nenhuma ação, nem em envelope, nem em proteína nenhuma. Então, eu não sei por quê. Isso é outra coisa, eu anotei, mas nem cheguei a falar, são esses tratamentos precoces, né, que houve uma briga entre os próprios médicos, né? É aquilo que eu falei, já está comprovado. Hidroxicloroquina, ivermectina e anita não têm ação contra o vírus. Mas o fulano tomou e melhorou. E comeu bolo de laranja também. Então, quem é que me diz que não é do bolo de laranja, né? Comer alho, então, tomar limão em jejum, fazer gargarejo com bicarbonato. Nossa, todas essas coisas. Inúmeras receitas. Exatamente. Porque mas nenhuma é efetiva. Não, então, porque cada um segue um protocolo, né? Aqui em Lages, eles estão prescrevendo a hidroxicloroquina, a azitromicina e a ivermectina. Lá em Balneário, eu fiz atendimento pela Unimed, o protocolo da Unimed é a azitromicina e a ivermectina. Mas a única explicação que a médica lá me deu é que é pela ação no organismo, tipo, no sentido de que fortalece as células para a invasão do vírus, tipo assim, acho que não. Diminui a chance
mas não tem como, porque não tem assim nenhuma. Eu desconheço. Enfim, desconheço. Ou para ativar mais células de defesa, não sei. Uhum. Não, eu acho que não. Obrigado, Melanie. Mais alguém, gente? Oi? Oi, a Cami. Oi, Cami. Tudo bom? Tudo, diga. De nada, Carolina. Eu queria saber a tua opinião sobre esse impacto que a vacina chegando em 2021, né? Tá todo mundo, vamos ver se surge uma vacina e tudo isso acaba, né? E eu acho que não se deve esperar que a gente tenha uma vacina perfeita em menos de um ano, né? Já se demorou, sei lá, 10, 15 anos para se fazer uma vacina. Então, acha que essa tecnologia que a gente tem hoje vai ser o suficiente para a gente ter essa primeira leva de vacina já imunizando todo mundo ou vai durar mais isso aí? Não, eu acho que sim, porque essas vacinas elas estão sendo desenvolvidas dentro de um rigor científico. Então, elas funcionam. O que a gente vai ter dificuldade é de produção em massa para todo mundo. Então, isso vai demorar um pouco, mas eu acho que ao longo do ano que vem vai ser possível, acho, os laboratórios produzirem, e talvez até o final do ano que vem a gente tenha uma grande parte da população vacinada já. Mas essas tecnologias já estão sendo estudadas há muito tempo, essa vacina vetorial. A gente tem a Recombitec, né, para cachorro, que é uma vacina com vetor. Usa um Canaripox, então a gente já sabe como é que funciona. Não é uma coisa completamente nova, assim. Sim, e mais do que nunca a gente está em cima de um vírus só, né? O mundo inteiro. Então, tomara que dê tudo certo mesmo. Acho que vai, torço que sim. Sim. Obrigada, professor. De nada, Cami. Alguma coisa sobre a vacina tríplice também promover uma proteção contra o Covid? Não cheguei a ler sobre, só ouvi falar. Que eu saiba não, Vini. Não tem nada a ver. Que eu saiba, né? Que eu também não vi falar nada. Não li nada a respeito. Tá? Acho que não, porque são agentes diferentes. Então, mesmo que tenha, assim, um resquício de imunidade cruzada contra algum epítopo, é difícil que funcione eficazmente para o SARS-CoV, né? São vírus bem diferentes. De nada. Tchau, Marisa. Saudades também. Tchau, Diana. Então tá, gente. Obrigada por todo mundo que participou. Mais uma pergunta, professor. Mais uma, vamos ver. Imagino que com a disseminação de informação deve ter bastante gente usando remédio à torta e direito. Então, algum aumento de resistência à azitromicina? Devemos nos preocupar? Haha, desculpe. Não, tá tranquilo, Ju. É isso aí, temos que discutir. Eu não sei. Talvez. Inclusive, logo que começou, eu pensei nisso. Realmente, o pessoal usando azitromicina à torta e à direito, a possibilidade, né, de resistência é bem grande. A gente teria que falar com a professora Sandra e o professor Ricardo. O Ricardo, que tem lá o ATB Navete lá no Instagram, de repente esclarece para a gente, mas eu acho que esse risco existe, né? E por isso, mais uma coisa, de usar de forma discriminada isso, acaba gerando esse tipo de problemas. Melanie, tem a minha pergunta ali em cima. Espera aí, deixa eu achar a Melanie. Cadê a Melanie? Lembrei agora o que eu li, que pacientes que tomam inibidores da ECA têm mais suscetibilidade ao COVID. Isso procede? Eu li alguma coisa, mas eu não vou te responder agora, assim, 100% de certeza, porque eu me lembro de ter lido, mas eu teria que reler os trabalhos, ou pelo menos aqueles que eu peguei. Mas, se foi, tem que fazer... a Ana deitou em cima do computador, qualquer coisa, não dê em bola. Tem que ler mais a respeito, não sei. Tá? Eu posso até, depois eu vejo e a gente conversa. O que mais? A Aline pode, a minha pergunta lá em cima, Diana, os antirretrovirais, olha o que a Ana está fazendo, peraí.
Ó, vou mostrar para vocês o que a Ana escreveu aqui. Retrovirais como para o HIV não tem efetividade por serem específicos? Normalmente é, Diana. Os antirretrovirais, eles agem, por exemplo, na transcriptase reversa ou em proteínas específicas dos retrovírus, por isso que eles não têm uma boa função contra o SARS-CoV, porque são vírus muito diferentes. Né? Mas tem se testado, tem se utilizado eles em testes clínicos para ver se algum ajuda um pouco, né? Até eu acho que é o Redensivir que tem sido utilizado. É verdade, vamos ter que medir a resistência desses usos inespecíficos. Verdade. É, bem isso, vai que, né? E isso aí. Ó, a Ana dando palpite aí no chat. Prof, tu encontrou a pergunta da Melanie? Encontrei, já respondi. Então... É aquele que eu não sabia da ECA lá. Eu não me lembro. Eu me lembro de ter lido alguma coisa, mas não me ative assim. Então não vou nem chutar perto, porque é capaz de eu errar o chute. Como é que é? Vamos fazer, né, Aline? Ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu acho que deu, então. Então tá. Muito obrigada, professor. Qualquer coisa, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar pelo Instagram, pelo WhatsApp, que às vezes eu não respondo na hora, mas eu respondo em algum momento. E se eu não responder, pergunta de novo, porque eu sou esquecido também. Beleza. Obrigada mesmo, professor, pela discussão, pelo tempo também, pelo carinho. E pessoal também participou. Obrigada. Foi um prazer enorme falar com vocês e tentar ajudar de alguma forma, tá bom? Então tá. Obrigada mesmo, professor. Beijos a todos. Cuidem-se.